Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao culto nessa noite. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 9. Nós vamos ler até o versículo 4. Estamos na sequência da nossa campanha, que vai até o dia 1º de julho, campanha do resgate. E esses primeiros 4 versículos desse Salmo 9 aqui, encaixou bem direitinho na nossa campanha. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque todas as coisas estão diante do Senhor. O Senhor tem domínio de tudo, Pai. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Nós estamos reunidos aqui para adorar o teu nome, para buscar a tua face. Nessas quartas-feiras, Pai, nós temos colocado diante do Senhor esse tema. Aliás, o Senhor colocou em nosso coração. Nós estamos apenas cumprindo, ó Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós como uma direção, para que nós pudéssemos apresentar ao Senhor as nossas causas. Então, nessa noite, Pai, olhe para cada um daqueles que estão aqui, olhe para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que julga justamente, que o Senhor venha cuidar das nossas causas e nos dar a vitória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que porventura ainda vierem esta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti e abrimos este culto nessa noite. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu tenho aprendido uns hinos novos da harpa cristã. Alguns eu já conhecia, mas não sabia tocar, né? Nós tocamos um na ceia, vamos repetir hoje. Depois nós vamos cantar um outro. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário,
a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória, glória ao nosso Deus. 464, 564. Eu conheci esse hino aí já de ouvir, né, as pessoas cantando, mas nunca tinha tocado e cantado. Estou aprendendo a melodia dele ainda, mas nós vamos cantar, né? Deixa eu arrumar esse microfone aqui que está meio baixo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e haverás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e haverá surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer
dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui dando seguimento à nossa campanha do resgate. Já vamos começar ouvindo hinos nessa noite. Vamos ouvir primeiro a irmã Cleonilda. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o
O povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá para ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. E o Senhor Jesus que estava lá, foi o Senhor Jesus que estava lá. Eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. E o Senhor Jesus que estava lá, foi o Senhor Jesus que estava lá. Deus abençoe, irmã Cleonilda. Glória a Deus. Vamos ouvir também a irmã Kelly. Ok. Tá, obrigado. Vamos ouvir a irmã Kelly também, louvar o Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Onde tem travesseiro molhado, tem provação. Se ouve uma voz embargada, fazendo uma oração, tem um rosto banhado de lágrimas, porque não entende o silêncio de Deus. Olha aí o inimigo pensando que prevaleceu. Ele quer que você ceda agora para não receber. Ele viu quando o anjo desceu
trazendo a bênção em suas mãos, com teu nome e o teu endereço, onde você ora, onde você chora, ele trouxe a sua vitória, não vai ceder agora. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com o anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com o anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode me impedir. Chegou a minha hora. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com o anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com o anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode me impedir. Chegou a minha hora. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode me impedir. Chegou a minha hora. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Kelly. O retorno do playback resolveu desaparecer hoje. Temos que ver o que está acontecendo. Só o retorno do playback. Bom, estou muito feliz aqui, né? Vendo um bom grupo ali, os amigos do presbítero Clean. Irmãos, na realidade, né? Nossos irmãos, glória a Deus. Nome pessoal, às vezes a pronúncia pode não sair exatamente como é. Aí vocês vão perdoando aí, né? Mas eu tenho aqui Anelis, é isso mesmo? Anelis, muito bem-vindo. Depois nós vamos dar bem-vindos a todos juntos. Ana Luísa, bem-vinda. Iude, muito bem. Denúbia, isso mesmo? Bem-vinda também. Jonatas, muito bem-vindo. Glória, seu nome é falado direto aqui, irmã Glória. Eduarda, muito bem-vinda também. Davila, isso mesmo? Dávila, porque o acento agudo foi no I, e era no A aqui. É Dávila, muito bem. E o Maicon, muito bem-vindos. O que a igreja pode dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. São todos irmãos, amigos aí do nosso irmão Clean, que lá da igreja Rosa Mansões, né? Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso primeiro vice-pastor aqui, orar pelas nossas finanças, depois ele já vai passar para o pregador da noite. Nós estamos numa campanha, meus irmãos, campanha do resgate. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, na paz do Senhor, graças a Deus estamos felizes
de dar continuidade nesta noite da nossa campanha, né? Campanha do resgate. Glória a Jesus. Sendo agraciada aí com as visitas aí, vários irmãos aí, colegas, irmãos em Cristo, né? Do presbítero Crim. Sejam bem-vindos vocês todos, nossa igreja, tá? Nossa igreja está de portas abertas para recebê-los quantas vezes quiserem nos visitar. Meus irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 14, fala o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Com certeza, não sei se é o texto que o pregador vai usar. Se for, creio que Deus vai usar da mesma forma. Mas, falando de resgate, o que o Senhor quer do seu povo? O Senhor quer que nós temos confiança nele. Sabemos que ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos e ele nos concede segundo a sua vontade. Cabe a nós orar, pedir, agradecer a ele e invocar. E o resto ele fará em nossas vidas. Amém, meus irmãos? O pastor me deu a oportunidade aqui para orar pelos ofertantes, pelos dizimistas, pela oferta. Não vou estender muito. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos orar. Seguindo, ele vai cantar o hino, enquanto será retirada a oferta. O Senhor ama aquele que dá com alegria, né? Aquele que tem o coração aberto para a obra do Senhor. Aquele que tem o coração aberto para contribuir na casa do Senhor. E com certeza ele há de nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos mais uma vez nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua presença. Pai, venha abençoar aqueles que são ofertantes, dizimistas na tua casa, meu Pai. Não deixe faltar o pão de cada dia, não deixe faltar no celeiro, ó Pai, do teu povo, da tua igreja, de cada irmão, ó Pai, que tem o coração aberto para a tua obra. Senhor, abençoe o celeiro da tua casa. Não deixe faltar, meu Pai, mantimentos, ó Pai, na casa do Senhor, para que a sua obra, ó Pai, seja contínua aqui, ó Pai, enquanto estivermos aqui na terra. Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite, representando a sua casa e a sua família. Visita cada lar. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Vá de encontro no coração, no desejo, ó Pai, dos teus servos. E abençoa. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Ainda de pé, vamos cantar. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, pois sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tento acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma.
disse: estou aqui, estou aqui. Cante. Na sua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, pois sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não, 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 não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, cante. Muda. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Um milagre hoje, Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe, podem se assentar. Nosso segundo vice-pastor, Célio, com a palavra. Aleluia. A paz do Senhor. Vamos refletir na palavra de Deus nessa noite. Vamos ver se esse chinês aqui não trava. Os chineses, depois de um tempo, começam a travar esses aparelhos. E na correria eu já acabei não imprimindo o esboço. Sempre nos auxilia aqui. Para a reflexão dessa noite, quero basear no livro de Ruth, capítulo 1, vou ler apenas 2 versículos, inicialmente, os versículos 20 e 21. Estamos, nesses dias, na campanha do resgate, um tema muito propício, muito relevante para a vida cristã, para aquele que confia em Deus, que tem fé em Deus. Então, a partir dessa história de alguém que enfrentou dramas humanos aos quais nós estamos sujeitos, aprendermos algo de Deus a partir dessa história, desse exemplo. Capítulo 1 de Ruth, versículos 20 e 21, que é a personagem Noemi, dizendo: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim?
Uma história muito conhecida de todos nós, que temos um contato com a palavra de Deus, que lemos e nos inspiramos nessas histórias bíblicas. E como isso se aplica à nossa vida? Nós somos pessoas que também temos sonhos, que temos os nossos projetos e as nossas expectativas. Às vezes fazemos projetos a curto, médio, longo prazo para toda uma vida, mas às vezes nós enfrentamos frustrações. E a pergunta inicial para nós refletirmos nessa noite é o que nós fazemos quando a vida, uma circunstância, uma situação tira de nós aquilo que nós mais amávamos, aquilo que nós mais ansiávamos, aquilo no qual nós colocamos as nossas expectativas. O que acontece quando algum dos nossos projetos é interrompido e nós nos vemos de mãos vazias? Aqui nós temos uma história de uma família, principalmente de uma mulher, Noemi, um dos personagens centrais, personagens humanos centrais desse livro. O livro inicia dizendo que nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Interessante que o nome, Belém, significa a casa do pão. A casa do pão que agora está enfrentando um momento de escassez. O texto diz que houve grande fome na terra. E aqui nós podemos imaginar também as dificuldades que vêm na vida daquele que serve a Deus, do cristão. Ou seja, em Belém, na terra do pão, se enfrentava um problema da falta do pão, a fome que assolava a terra, que faz com que essa família deixe o seu lar, a terra na qual se adorava o Deus de Israel, a terra na qual talvez eles haviam feito planos, traçado projetos, empreendido esforços e recursos em algo que agora se vê inviabilizado, paralisado, impedido de se realizar por conta dessa circunstância. É o drama de uma família que experimenta, ao longo da trajetória do primeiro capítulo, nos versículos iniciais, enfrenta a perda de tudo. Noemi, ela enfrenta então essa situação de dificuldade, de perda, de interrupção, de desilusão. Porque nesse deslocamento para outra terra, para uma terra distante da sua, em busca de melhores condições de vida, em busca de fugir de uma fome, talvez da crise, eles encontram algo trágico. Aquela mulher experimenta o luto do seu esposo, Elimeleque, que curiosamente o nome significava, que Deus é rei, Deus, o Senhor, o Melech, do hebraico, que é rei, assim como o nome Melquisedeque, o rei de Salém, tem essa expressão no nome, mas mesmo tendo esse nome que exaltava a Deus, a divindade de Deus, eles enfrentam essa situação, Noemi vai enfrentar essa situação de luto, de perda, de desesperança, de desamparo dentro daquela cultura. Ou seja, viúvas estavam à mercê, dependiam do apoio de alguém e fica desamparada juntamente com as suas noras. E numa noite, num tempo, em dias que esta igreja traz algo tão importante para nós, campanha do resgate, talvez é para mim e para você, pessoas que assim como a nossa personagem descrita nesse livro, viu os seus projetos interrompidos, está passando por um percurso, por um momento de vida, em que se vê
de modo semelhante, dadas as devidas, proporções, ao caso de Noemi, uma circunstância de dificuldade. Ela viu seus projetos interrompidos. Talvez nós estejamos em momento assim, que vemos algo, um sonho paralisado dentro da nossa perspectiva, um sonho destruído. Mas quando nós temos a oportunidade, como estamos tendo nesses dias, de colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, aquele que é o resgatador, nós temos a oportunidade de novo, viver o que Deus tem para nós, viver de fato o que Ele deseja que eu e você vivamos, o que nós podemos experimentar em Deus, porque nós temos a nosso favor também um resgatador que pode mudar a minha e a sua história, pode mudar a situação que talvez nós estejamos enfrentando e da qual nós não vemos em nós mesmos forças, condições para sair, para mudar esse cenário. E de fato, é quando nós reconhecermos que somente o resgatador pode mudar a nossa história e passamos a depender inteiramente dele, é que a nossa história de fato é mudada. Noemi, experimenta, vai para essa terra, o seu esposo falece, ela toma daquela terra, daquele povo moabita, esposas para os seus filhos. O texto diz que 10 anos depois, os seus 2 filhos também morrem, e ela fica então desamparada, juntamente com as suas noras, e vai, depois de um tempo, voltar para a sua terra. Ela experimenta a dor dos projetos interrompidos e da amargura. Os versículos que nós lemos, quando ela vem chegando com uma das suas noras, com Ruth, que dá nome ao livro, o texto diz que toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? As mulheres perguntavam quando viram aquelas mulheres chegando. E ela diz: não me chamem de Noemi, muda meu nome para Mara, que significa amargura, porque o que define o meu momento de vida, a minha situação, é a amargura. Ela até diz: acho que Deus pesou a mão sobre mim. Essa história começa então com uma fome que desenrola em velórios, em lutos, mas vai ter a figura do resgatador nessa história que vai mudar esse cenário. O cenário que é transformado. Ela perdeu tudo na terra de Moabe, a família, o sustento, a esperança de um futuro. Veja, essa fala, me chamem de Mara, às vezes expressa um momento de alguém que não tem mais nenhuma perspectiva, nenhum projeto. Talvez o único projeto que ela tivesse é voltar para morrer na minha terra. Ela tenta dissuadir Ruth, assim como a outra sua nora, Orfa. O que vocês vão perder tempo comigo? Eu não tenho mais nada a oferecer. Voltem para suas famílias. E Ruth permanece ao lado da sua sogra, mas que havia perdido a sua esperança no futuro. Isso que ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, talvez é o grito de uma alma dilacerada, de uma alma amargurada por conta das situações, por conta dessa frustração dos seus sonhos, dos seus projetos. O seu nome que significava agradável, Ela pede, me chamem de amargura, porque isso é o que me define, isso é o que eu tenho experimentado. A gente percebe que essas circunstâncias difíceis para qualquer ser humano, para mim e para você no tempo presente, que temos à disposição, tratamento, amparo psicológico, muitas possibilidades, também é uma situação que traz amargura mesmo no nosso contexto, assim como era para aquela mulher naquele tempo. Essa situação embaçou a sua lente da vida, o sofrimento embaçou a sua visão, a dor profunda de sepultar o seu marido e os seus filhos em uma terra estrangeira, uma terra que não era sua, não era a terra da aliança.
a ponto dela dizer que o Todo-Poderoso estava contra ela e tinha colocado ela naquela situação. Talvez nós, em muitos momentos da nossa vida, nas nossas perdas, falências, talvez um relacionamento em dificuldade, destruído, o desemprego, a perda de alguém, o luto. E a dor tão profunda dessas situações, a dor legítima de cada uma dessas situações, pode nos levar a pensar que Deus é nosso inimigo, ou não se importa com a nossa vida, ou Deus está alheio ao nosso sofrimento, que não importa a situação que nós passamos, e que é o fim da linha, que não há mais esperança para nós, que os nossos sonhos foram sepultados, e não há mais vida naquilo que nós almejamos, que nós sonhamos, desejamos, pelo qual oramos em um dado momento da nossa vida. Talvez os nossos sonhos foram enterrados, estão nessa situação. Mas nós precisamos aprender, quando olhamos para o desfecho, para o final dessa história, é que a dor transitória, que o deserto pelo qual estou passando não define o fim da minha vida. O destino final para aquele que confia em Deus não é o sofrimento. Ele passa pela dificuldade, pela prova, mas ele tem alguém poderoso no qual ele pode lançar sobre ele as suas ansiedades, as suas dores, as suas angústias, a amargura, porque a palavra diz que ele tem cuidado de nós. Ele está vendo, está caminhando conosco, está nos conduzindo no processo, mesmo que nós não percebamos. A história de Noemi, a história de Ruth mostra isso. Ou seja, no meio do caos, da tragédia, Deus está traçando o seu plano redentivo. Deus está trabalhando, preservando a genealogia da qual viria o Messias. Podemos estar em uma situação de dificuldade, pode ser o que nos motivou a estar aqui nessa noite, a campanha do resgate. Eu quero resgatar aquele desejo de servir a Deus, de me alegrar na presença do Senhor, de sentir o mover do Espírito Santo, ou de confiar em Deus e dar passos por um caminho espinhoso, ir adiante porque eu sei que eu não estou sozinho. Esse desejo de sentir isso que te moveu a estar aqui. Isso é importante, isso é essencial para a nossa vida, porque nós estamos colocando a nossa confiança em quem de fato é o resgatador dos nossos sonhos, da nossa história, da nossa vida, dos nossos projetos. Noemi, ela tem uma atitude que vai trazer uma mudança de vida. O versículo 6 diz que ela soube que em Moabe o Senhor havia, ela soube lá em Moabe, que o Senhor havia abençoado o seu povo lá em Belém, dando-lhes boas colheitas. Então ela e suas noras se prepararam para deixar Moabe. A atitude de voltar à casa do pão, à terra da aliança, à terra da promessa, da qual ela havia partido anos antes, por conta de um momento de dificuldade, em busca de tempos melhores, de uma vida melhor, mas encontrou a dor e a tragédia. Agora ela dá um passo em direção à mudança, ao recomeço. Deus havia visitado o seu povo. Havia pão novamente na casa do pão, na terra do pão, em Belém. E junto com ela volta a sua nora Ruth, personagem que dá nome ao livro. E Ruth deixa para trás os seus parentes, a sua crença. Ela diz para Noemi: não tenta fazer com que eu desista, que eu não vá com você. Eu estou com você. Onde você dormir, eu vou dormir. Ou seja, você vai dormir debaixo da ponte, do viaduto, debaixo de uma árvore, é lá que eu vou repousar. Eu estou com você. O seu Deus é o meu Deus. O Deus ao qual você crê é o meu Deus. Ou seja, uma afirmação de fé, uma confissão, confiando no Deus de uma mulher que não tinha nada para oferecer para ela. Ambas estavam em uma situação de miséria.
sem perspectivas. Mas entra uma atitude de Ruth, que a palavra nos mostra, que o texto nos mostra, que é uma ação no momento de crise, que é agir, atitude diante da dificuldade. Ela não fica de braços cruzados, ela tinha todos os motivos para chorar, para ficar paralisada, mas ela tem uma iniciativa, ela venceu esse luto e ela foi trabalhar. Eles chegam no tempo da cega, da colheita, e tinha algo muito valioso em Israel, que quando o dono de uma lavoura, ele com os seus trabalhadores iam colhendo, as espigas que ficavam, que caíam, eles não deviam voltar para pegar, para que as pessoas que viviam em dificuldade, que estavam naquele momento em dificuldade, pudessem recolher e ter alguma coisa para comer. E é esse trabalho que Ruth vai. Não é talvez o melhor trabalho, mas é o que ela podia fazer. E o que eu e você podemos fazer diante da dificuldade, estamos fazendo. Estamos na presença de Deus, estamos buscando. Estamos unidos em oração e em fé, na campanha do resgate, no Deus Todo-Poderoso, que pode mudar histórias, que pode mudar os quadros mais desesperadores, mais desanimadores possíveis. É esse Deus. Ela vai em busca de algo que podia mantê-las vivas e quem sabe trazer uma mudança na situação. E para nós, na dificuldade que nós nos encontrarmos, a mudança começa quando nós tomamos a decisão de voltar à casa do pão, de voltarmos à presença do Senhor, de confiarmos no Senhor, independente das circunstâncias, independente do quanto isso esteja doendo em nós, de voltarmos à presença do Senhor, à oração, à meditação, à reflexão, a estarmos reunidos, congregados, nos colocarmos na posição e no local que devemos estar, do local do qual nós não devemos sair, da casa do pão, do território da aliança de Deus. E hoje nós temos a oportunidade, estamos na casa do pão, estamos na presença do Senhor. Lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas petições, apresentar a Deus por meio das suas orações, desse ato de fé. Não é místico, mas é um ato de fé, colocar o seu pedido, o seu projeto aqui nessa caixa onde é orado, ou seja, não é um ritual místico, não é nenhum misticismo nisso, e nem o que nós pregamos, mas apenas um ato visível de fé, de confiança no Deus da aliança, no Deus Todo-Poderoso, no resgatador que muda a história. Pois Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam dEle com fé. Esse é o Deus Todo-Poderoso do qual nós estamos na presença dEle. Lance sobre Ele a sua dor, a sua angústia. Resgate a sua identidade. O seu nome é Noemi. Não Mara, não amargura. Nós temos um novo nome, uma nova identidade em Cristo. E essa história, então, depois dessa atitude, vai se encaminhar no encontro com o resgatador. Naquela cultura de Israel, quando alguém, uma mulher ficava desamparada, sem filhos, o parente mais próximo, ele podia resgatar-lhe as suas terras, se casar com aquela mulher e dar a ela filhos, para que aquela genealogia continuasse. E Ruth, por providência divina, ela vai parar nos campos de Boaz. Deus a conduz, porque quando se volta à casa do pão, quando se volta à presença do Senhor, Ele conduz os nossos passos, Ele direciona a nossa vida, se nós entregamos a Ele a nossa vida. Ele nos conduz na sua presença.
e ela vai parar nas terras de Boaz, que era um parente de Elimeleque, é alguém que poderia fazer o resgate das terras, se casar então com Ruth. E essa história que nós conhecemos, né, mesmo antes dele estar nessa posição de resgatador, Deus já providencia com que Ruth alcançasse o favor daquele homem de Boaz. Ele diz para os seus funcionários para que ninguém se incomodasse com ela, a incomodasse, né, porque era uma jovem estrangeira no meio de trabalhadores ali, ou seja, deixa essa mulher em paz, ele tem cuidado com ela, ele trata ela de uma forma especial, porque Deus já estava conduzindo os passos. O fato é que havia um parente mais próximo, que tinha esse direito muito mais que Boaz, e Boaz então se encontra com ele à entrada da cidade, e fala do caso das terras. Ele tinha o interesse de dizer, mas a Ruth, com a qual você precisa se casar também. Ele abdica do direito, e Boaz então, representando essa figura de graça de Cristo, do resgatador, ele assume esse papel, ele se casa com Ruth. Ruth, ela vai gerar um filho, o qual vai mudar a história de Noemi, lá no capítulo 4, versículo 14, depois que ele leva Ruth para a casa dele, se casa com ela, e ela vai se engravidar e ter um filho, o versículo 14 do capítulo 4 diz que então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê e aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Versículo 17 diz que as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de um tal de Davi. E cerca de 1000 anos depois dessa genealogia viria o Salvador, o Messias. De uma história que começa com fome, com pessoas deixando a sua terra, abandonando seus sonhos e seus projetos, fugindo de uma fome, de uma mulher que vai vivenciar 3 lutos, 3 velórios. E agora essa história termina com essa bênção. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi, e futuramente viria o Salvador, o Messias, o Senhor. Porque quando nós nos voltamos para o Senhor, colocamos nele a nossa confiança, os nossos projetos, eles são resgatados por esse resgatador. É o Senhor que nos resgatou um dia do mundo de pecado, que nos trouxe para essa luz gloriosa, e que também muda qualquer cenário que nós possamos estar enfrentando, cenário desafiador, cenário de desesperança, de falta de perspectiva, de que talvez as pessoas olhem para nós e achem que nós fracassamos, que somos fracassados, falidos em todas as áreas da nossa vida. Mas a voz do inimigo dessas pessoas não é a voz do Senhor. A história muda quando nós voltamos para Belém, para a casa do pão, para a presença do Senhor. A palavra diz que o choro, ele tem um tempo estabelecido, ele dura por um tempo, mas com o raiar do sol da justiça na vida do cristão, daquele que serve e confia a Deus, vem a alegria, o cenário é mudado e a situação passa a ser de vitória para a glória do nome do Senhor. Essa é a história. Nenhum fracasso que nós possamos experimentar, nenhuma situação de dificuldade, é o fim, nos define quando a nossa vida é entregue ao resgatador, quando nós vamos em busca dele. Ruth, Noemi precisaram de atitude, de voltar
a presença, a terra da promessa, a presença de Deus. Ruth precisou agir, e nós agimos, temos essa mesma atitude quando nós colocamos ao Senhor as nossas petições, quando nós clamamos, pedi, buscai, buscai e achareis, fazendo aqui algumas menções à palavra de Deus. Nós precisamos buscar, nos colocar na presença de Deus, apresentar o nosso projeto ao resgatador e permitir que Ele mude o nosso nome de amargura para alegria, porque Ele transforma esses vales em mananciais. Deus muda a situação, Ele é o Todo-Poderoso e nós estamos na presença dEle. Lance sobre Ele a sua ansiedade, coloque sobre Ele a sua angústia, a sua necessidade, apresente a Ele, porque é dele que vem o socorro. Elevamos os olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o Criador do universo, aquele que governa todo o universo, toda a sua criação. E é na presença dele que nós estamos nessa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o pastor. Deus abençoe o nosso segundo vice-pastor, Célio. Já vou descer, nós já vamos orar. Eu amo o livro de Ruth, né? Foram 4 capítulos e cerca de 11 anos durou essa história que o Célio contou aqui. Vocês lembram que ele falou que depois de 10 anos os filhos dela morreram? Foram 10 anos até a situação de Noemi ficar crítica, de um jeito que ela não tinha mais chão, não tinha mais como sobreviver. Mas levou 1 ano para Deus mudar a história dela. Agora, para Deus mudar a história de Noemi, ela precisou resolver atravessar uma fronteira, né? Quantas fronteiras nós temos na nossa vida, e às vezes a gente fica no limiar daquela fronteira, mas a gente não tem a ousadia de cruzar essa fronteira. Essa campanha, desde o início, vocês lembram que eu falei que é uma campanha para incentivar, para que a gente vá em busca do nosso resgate? Provavelmente Deus não teria agido na vida de Noemi, lá na terra de Moabe. E mesmo na miséria de Noemi, Ruth enxergou na sua fé e no seu Deus o caminho para a vitória, né? Então, sabe, não é aparência, não é nada disso. É sabermos que o Deus que detém nas mãos todo o poder, quando você dá um passo de fé, Ele abre as comportas dos céus e derrama a vitória sobre a sua vida. Deus abençoe pela palavra, hein? Eu amo muito essa história de Ruth e de Noemi. Vamos ficar de pé. Obrigado, viu, a todos vocês que estiveram conosco nessa noite aqui. Ficou muito bonita essa aula aqui, viu? Ficou muito bom ver vocês. Essa aula daqui também é linda, tá? Não fica com ciúme, não. Eu falei que ficou, né, muita gente e tal. Muito bom, Deus abençoe, Clean. Irmãos, vamos chegar aqui mais para frente aqui um pouco, vamos ficar mais perto, vamos orar. Inclusive eu quero pedir o presbítero Clean para fazer essa oração aqui, pelos pedidos, por tudo aquilo que tem sido apresentado ao Senhor. Tem muitos pedidos aqui, dentro dessa urna, e tem os nossos pedidos verbais que nós estamos fazendo aqui, né? Quer dizer que daquilo que nós temos apresentado ao Senhor, que nós estamos precisando de resgate, Deus está agindo. E eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória rapidinho. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, reunidos aqui na Tua casa. E conforme, Senhor, foi pregado hoje nesta noite, Senhor,
Assim como tu mudaste a vida de Noemi, assim como tu mudaste a vida de Ruth, aqui estão os teus filhos, meu Deus, buscando a tua presença, Senhor, buscando em ti, meu Deus, o resgate que eles querem nas suas vidas. Começa, meu Deus, a operar aqui da minha direita para a minha esquerda, Senhor. Os teus filhos estão clamando, as tuas filhas estão clamando, Senhor. Começa, meu Deus, a mover na vida dos teus filhos, assim como tu moveu em Belém, Senhor, numa cidade que é chamada Casa do Pão, faltou o pão, mas, Senhor, tu, meu Deus, mudaste novamente a história de Belém, trazendo pão, Senhor, aleluia. Meu Deus, venha visitar o celeiro dos teus filhos, venha entrar com a tua providência, Senhor, na vida dos teus filhos, vai tirando a amargura, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia. Troque essas vestes, Senhor, de tristeza por vestes de alegria. Vai visitando, Senhor, vai visitando, vai curando, vai libertando, vai transformando, meu Deus. Aqui, meu Deus, nesta caixa estão as orações dos teus filhos. Eu não conheço essas orações, mas tu conheces as orações. Oh, meu Deus, receba, inclina os teus ouvidos aqui nesta noite e vai ouvindo a oração do teu povo e vai atendendo, meu Deus, vai atendendo. Anamachurianda na vaia, calabraçobrianda na manaia. Oh, Deus de Israel, Deus que muda a história, Deus que muda destino, Deus que muda a vida. Noemi não tinha mais nada, Senhor, mas tu mudaste a história dela, dando para ela, Senhor, uma descendência. Oh, Deus, começa a mudar a história dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui hoje nesta casa. Só tu podes dar uma nova história, conforme foi dito hoje aqui nesta noite. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus glorioso, anda lá sobre anda lá vaia. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer ainda a oração final. Deus abençoe os irmãos. Essa campanha vai até o dia 1º de julho. Nós temos escola bíblica dominical às 9 da manhã no domingo, começa com o café da manhã às 9, e às 7 da noite nosso culto de celebração. Vamos nos reunir novamente, né? Venham, vamos estar juntos aí. Mais uma vez, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós cremos, ó Pai, que algo no mundo espiritual aconteceu aqui. Essa travessia, Pai, que foi ministrada, que foi pregada nessa noite, nós cremos, ó Pai, que o tempo do resgate e da restauração está chegando, Pai. Nós já te agradecemos pela vitória. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão aqui, todos que estão nos visitando nessa noite, Pai. Como é bom tê-los conosco nessa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela presença da tua igreja aqui. Que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos dê essa outra metade da semana debaixo da tua bênção, Pai. Que o Senhor nos conduza com as tuas poderosas mãos. Este é o nosso clamor e a nossa oração a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Tem café e tem chá. Vamos tomar um chá, café.